Agora sim, Ah, olá! agora deu Boa certo. noite a todos e a Boa todas. noite. Eu não consegui colocar o nosso tema completo no fixo aqui, né? Porque ia ficar como é, letra no seu rosto. Sim, Aí eu resumi teatro na escola, nas escolas públicas, né? Nosso tema não é esse. Nosso tema é desafios e perspectiva do componente curricular arte nas escolas públicas, né? Estamos isso. falando com a maravilhosa, a top 5. O que é que a pessoa fala um negócio desse? É tanto que a biografia a biografia, olha que linda. É tanto que foi a maior que eu coloquei. Porque estamos falando com a mulher, né? A mulher que sabe, né? Quando ela começou a falar, não vamos falar sobre isso. Eu digo, eu acho que eu tô falando tanta besteira. Então, Larissa Robin, nada mais, nada menos do que você melhor para se apresentar. Você é professora na escola pública em João Pessoa. Você já foi professora substituta pela UFPB. Você Sim. tem outros trabalhos e teve um trabalho de extensão também pela UFPB, né? E aí você pode se apresentar para nós. Então, obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o componente curricular arte na educação básica, que é uma paixão muito grande que eu tenho. Eu atuo como professora da educação básica já há um pouco mais de 10 anos. É, Inicialmente, eu trabalhei como professora do componente curricular arte da linguagem teatro na Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, a FUNAD, onde lá dentro da instituição funciona uma escola especial chamada Escola Ana Paula. Fiquei lá por 5 anos, depois eu assumi na época um concurso em Cabedelo. Cabedelo eu fiquei pouquinho tempo, fiquei um mês, enfim, tive uns contratempos, acabei pedindo exoneração de Cabedelo e depois eu entrei no município de João Pessoa e estou já no município de João Pessoa como professora de teatro há 5 anos. Como a Sueli citou anteriormente, de 2017 a 2019, eu estive como professora substituta do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, de onde eu falo. E aí, paralelo a isso, eu também sou envolvida com um grupo de pesquisa, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é Teatro, Tradição e Contemporaneidade, coordenado na linha de pesquisa Cena e Contágio, coordenado pelo professor José Tonesi, onde eu desenvolvi um plano de trabalho, inicialmente como iniciação científica, né, bolsista de iniciação científica, um trabalho relacionado à interseção cena contemporânea e tecnologias digitais. Esse trabalho ele teve um desdobramento, que foi um segundo plano de trabalho ainda de pesquisa de iniciação científica. Depois eu acabei aprofundando um pouco mais no meu mestrado, onde eu trabalhei essa interseção cena e tecnologia. Mas é importante falar também que, paralelo a essa minha pesquisa da cena contemporânea com as tecnologias digitais, dessa minha inserção na educação básica, eu também integro grupo de pesquisa voltado para um projeto de extensão que eu estou como colaboradora também, que é coordenado pela professora Márcia Quiamuleira, do Departamento de Artes Cênicas da UFPB, que é voltado para a questão do teatro na educação básica. E aí, como a pessoa é múltipla, eu também sou audiodescritora, que é algo que, nessa minha relação com a Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência, trabalhando lá por 5 anos, eu entrei em contato com o recurso de audiodescrição, que eu não sei se a maioria que está aqui nos assistindo conhece, mas, grosso modo, ele é um recurso
de acessibilidade comunicacional que tem como público-alvo, mas não exclusivamente, as pessoas com deficiência visual, ou seja, pessoas cegas e com baixa visão. Mas já tem pesquisas também que reconhecem a importância do recurso para uso com pessoas com deficiência intelectual, pessoas idosas, pessoas disléxicas, pessoas com autismo e assim por diante. E a audiodescrição, ela, como eu disse, grosso modo, ela vai o quê? Traduzir as imagens em palavras. Então, é um recurso de acessibilidade comunicacional. E é algo também que eu me apaixonei e tenho uma pesquisa, né? Não de uma forma institucionalizada no momento, mas é algo que eu estou me organizando enquanto pré-projeto para o meu doutorado. Então, eu quero avançar nessa questão, mas também não abandonei as pesquisas relacionadas a teatro e tecnologia, ao ensino do teatro na educação básica, que são grandes paixões. Eu acho que é isso, a gente tem que ir agregando, né? Certeza. E, bem, não sei se eu esqueci de alguma coisa, porque eu acabo me metendo em muitas coisas, mas eu acho que, resumidamente, seria isso. Consegui achar uma pessoa que tem mais coisa do que eu. Ó, várias pessoas aqui falando, Débora falando. Débora é que eu conheço, né? Fora as que eu não conheço. Simone disse que você colaborou muito na educação de Jampa, que é João Pessoa, né? Ai, obrigada. Vitor, ele é contador de histórias. Eu não sei se ele é de São Paulo ou é de Brasília. Ele é contador de histórias e ele está dando aula na escola pública agora. E ele está falando sobre isso. Muito importante a arte na escola pública. E ele fez uma pergunta logo, perguntando se você está dando aulas online de teatro, se sim, como está sendo, né? Como foi, como está sendo. Sim. Como eu disse, Vitor, é bem interessante a tua pergunta, porque como eu disse anteriormente, eu sou professora da Educação Básica na Rede Municipal de João Pessoa, no componente curricular arte. Aqui em João Pessoa, a gente tem uma realidade de que os últimos concursos, eles já foram feitos por linguagens específicas. Então, eu sou professora de teatro, né, na escola que eu atuo, que é o Lions Tambaú, aqui no bairro dos Bancários, em João Pessoa. A rede como um todo, né, diante da pandemia que a gente está vivenciando, as atividades elas estão sendo feitas de forma não presenciais. E aí, sim, claro, eu tenho me desdobrado como os demais professores, pensando em estratégias para conseguir estar trabalhando de uma forma efetiva o componente curricular arte a partir dessas atividades não presenciais. O que eu vejo assim como um maior problema, né, diante de todos os outros que nós temos nesse momento, é a questão da inclusão digital. Porque eu acredito que seja a maioria da realidade dos professores da rede pública é que uma parcela muito pequena dos alunos, eles têm acesso à internet e eles têm também os dispositivos necessários. Então, a realidade da minha comunidade educacional e de vários outros professores que estão angustiados com esse momento é relacionada a isso. Às vezes a gente consegue atingir 10, 15, 20, quando muito, 50, 60% dos alunos de uma determinada turma. Então, esse primeiro momento, eu acho essa questão ela bem problemática. E aí a gente passa para todas as outras questões. Tenho conseguido pensar estratégias? Bem, a gente vai ali nos erros e nos acertos, né? Tenho me esforçado bastante. Tenho conseguido, inclusive, propor algumas questões práticas para eles. Mas é isso. É tudo muito nas tentativas, nos erros e acertos. Tem algumas proposições que foram feitas e que eu gostei bastante do resultado e da participação deles e a gente conseguiu, de fato, avançar. Porque
Acaba sendo mais cômodo, claro, e mais prático você propor questões mais teóricas, mas está tendo um retorno, né? Não, 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 acho que não. porque eu tô com fone, desculpa. Mas eu acho que é importante a gente tentar, né, trabalhar questões práticas. E aí, eu propus uma atividade que a gente estava trabalhando, porque o ano passado, com algumas turmas, eu trabalhei leitura encenada. E aí, eu avançando em algumas questões, eu propus que eles fizessem alguns exercícios de aquecimento vocal, né? Depois de contextualizar, claro, trabalhar questões mais teóricas, e que eles escolhessem. Aí eu encaminhei vários livros de poesias, eles tinham que ler, para cada turma eu encaminhava acho que entre 3 e 4, versão digital, eles tinham que ler pelo menos 4 a 5 de cada livro, escolher apenas um e fazer, né, um trabalho para criar essa inflexão vocal e como que eles iam pensar a narração desses poemas. Depois que eles ensaiassem, eles iam gravar um clipe de áudio e me encaminhar. Os resultados foram bem interessantes. Eu consegui trabalhar com eles também. Uma coisa que eu tenho me interessado bastante é a questão do audiovisual. Primeiro porque é algo que é muito presente, né, na atualidade. Eles têm esse interesse e aí, a partir disso, eu acho que a minha relação também de pesquisar a questão da tecnologia, eu comecei a participar de alguns cursos de formação voltados para o cinema na educação, o uso de dispositivos do cinema. E é algo que eu tenho achado interessante também. E aí, claro, né, a pessoa vai sempre procurando fazer essa ligação e esse diálogo, estabelecer esse diálogo com o teatro. Então, é muito comum eu trabalhar com eles contextualizando, né, ou um recorte histórico do teatro, a questão da encenação, assim por diante. A partir desse recorte, a gente vai avançando, chega na questão do texto teatral. Então, como se estrutura, como que se dá, a gente trabalha eles também lerem textos teatrais, contextualizar, produzir. E aí, eu vou conduzindo dessa forma. Então, a gente pensa temáticas, discute, entra num acordo, elabora um texto teatral. A partir desse texto teatral, a gente vai dividir as equipes. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar a questão da encenação enquanto metodologia de ensino. Porque, às vezes, a gente foca muito na questão da atuação, mas nem sempre todos os alunos eles estão afim ou estão disponíveis para estarem atuando. E quando a gente acaba abrindo os grupos e delegando as funções que vão contemplar todo o fazer teatral, tanto eles têm essa experiência de vivenciar isso, como ninguém é excluído do processo. Porque tem gente que fica responsável pela sonoplastia, vai ter gente que vai ficar pelo cenário, vai ter gente que vai ficar pelo figurino, vai ter gente que vai ficar pela divulgação, tem gente que vai estar na atuação, claro, mas é legal isso. E aí, o que eu tenho proposto para eles, né? Como a gente já vinha nessa pegada, de avançar e também trabalhar a questão do audiovisual. E aí, é legal a gente até perguntar, porque hoje em dia é muito comum os jovens, eles até manjarem de edição, né? E eu lembro que o ano passado ainda, porque esse ano presencialmente a gente teve um mês de aula, se eu não me engano, um mês e muito pouquinho. Então eu perguntei em uma turma como eles propuseram, porque eu gosto muito assim, a partir do que a gente tem que trabalhar, das habilidades, competências, dos conteúdos, eu gosto de propor, olha, a gente pode trabalhar a partir do teatro de animação, a gente pode trabalhar a partir de uma encenação, a gente pode trabalhar a partir de uma leitura encenada, a gente pode trabalhar a partir da performance, então eu gosto de fazer votação. Deixa eu só te perguntar, tu dá aula de qual faixa etárias? Boa pergunta. Eu pego o Fundamental 2, que é do 5º ano ao 9º ano. Então, tem alunos a partir de 10, 11 anos de idade, até 14, 13, às vezes 15, né? Então, isso que eu estava propondo, como eu já vinha trabalhando com eles nessa pegada, então eu consegui, durante as atividades não presenciais, propor algumas questões relacionadas a isso. Então,
dentro dessa temática do isolamento social, né? O que eu consigo dentro desse espaço onde eu estou isolado, né? Então, o que eu vejo dentro da minha casa ou o que eu vejo além, mas sem sair desse espaço. Então, a gente foi trabalhando, captando imagens, desde fotografia, como vídeos curtos. Outra questão que eu acho interessante também com eles nesse momento, que dá para fazer essa mediação, mesmo que nessas atividades não presenciais, é ir trabalhando questões relacionadas às sonoridades, né? Então, quais as sonoridades que você localiza na sua casa, na vizinhança? Como que pode trabalhar essas sonoridades, de repente criar uma narrativa sonora, né? E aí são questões que eles às vezes se empolgam e participam, e eu tive alguns feedbacks legais. Claro que às vezes tem aluno que questiona e pergunta, professora, mas isso está sendo aula? O que a gente está fazendo? Eu estou aprendendo algo? Porque também tem muito essa questão de associar a questão da aula só ao estar dentro da sala de aula, o professor falando, copiando, fazendo atividade no caderno. E aí é legal, inclusive, a gente ir rompendo com isso, né? Mas, em contrapartida, tem outros alunos que eles entram em contato falando, professora, eu não estou muito bem, atrasei um pouco a atividade, esse negócio de só ficar em casa. Então, ainda tem esse misto de você dar um suporte, inclusive emocional, nesse momento. Mas aí eles falam, mas eu estou fazendo suas atividades, porque pelo menos elas são mais lúdicas, a pessoa não fica só copiando, né? Então, eu acabo me envolvendo mais. Eu já tive esses feedbacks também. Então, claro que, assim, é um desafio. A gente vai pensando, nem toda semana, porque aí a gente tem que estar ali pensando um monte de atividade e tem que levar em consideração essa realidade deles. Então, nem sempre tem algo, às vezes, que eu penso, de não, mas eu não vou conseguir atingir todos os alunos, porque não vai ter o material, o equipamento, então eu vou pensando em questões que são possíveis trabalhar com eles. Mas é isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, a gente vai repensando. Mas eu acho que é isso, a gente não pode desistir, né? O Vitor falou que ele ele trabalha mais com áudio, porque fica mais leve para os alunos lidarem, né? Sim. Me lembra muito leituras dramatizadas, né? A trabalhar com tipo leituras dramatizadas, né? Sim. Inclusive, eu assisti um espetáculo que foi a partir o processo da leitura dramatizada se transformou em um processo de levar essas leituras dramatizadas dos contos de Machado de Assis para as escolas. Para justamente eles, aí acabou se transformando num palco giratório, eles ganharam, e aí foi bem legal. Que maravilha! Aí, quando eles vieram, eles foram para algumas escolas aqui de Campina apresentar os contos de Machado de Assis dramatizados, foi bem legal. Sim. Mas aí, voltando a nossas confusões, ia dizer. Algo que a gente já estava debatendo, que você já entrou em algumas questões que a gente já vinha, né, conversando. E aí a gente conversando sobre, a gente tem essa questão do educação artística, né, ou educação artística para o componente curricular arte, né? Que um componente, né, obrigatório também, porque a educação artística... Por exemplo, eu aprendi que a educação artística... Nunca fui muito boa em educação artística, porque sempre foi... meus professores de educação artística sempre foram, não vou dizer muito ruins, mas foram muito... levavam a matéria muito a desejar, sabe? E por conta disso, até hoje eu não sei desenhar nada. E também não sei se é porque eu tenho dislexia também, mas eu não sei desenhar nada, não sei nada. Mas eu conheço, por exemplo, o Renato Barros, que ele faz mestrado na UFPB, que ele é um ótimo, excelente professor de educação artística, por exemplo. Mas, e aí, como é para um professor... o Vitor está dizendo, era só desenho. Como é para um professor de arte, no componente de arte, né, sem o S, de teatro específico, né,
E entrar numa escola, não sei se esses alunos já veem essa visão do educação artística, como eu, por exemplo, poderia ver, né, essa questão da educação artística e esses diálogos, né, esses entendimentos entre os professores que provavelmente vão ter essa ideia de educação artística e a direção, eu acho, acredito eu, porque eu não sou professora de um componente, né, fixo de teatro, por exemplo. Eu fui professora de mais educação, então era algo extracurricular, era uma coisa extra e já tinha os Sim. seus perrengues, né? Já tinha seus olhos tortos. Porque falava muito alto, porque os meninos faziam muita bagunça, né? Imagine uma coisa que você passou num concurso para fazer aquilo, né? E o que é aquilo, o que é fazer isso, né? Já claro que eu falei. Foi, vamos lá, vamos ver se, se não me escapou nada. Vamos por partes. Aí você falou dessa transição da educação artística para o ensino de arte. Porque na década de 70, né, com a Lei 5.692/71, a gente vai ter o quê? A institucionalização da educação artística, que ela é obrigatória, mas ela se apresenta como uma atividade educativa. A educação artística, ela está ali num contexto, inclusive, de ditadura militar. Então, ela vai entrar na educação com esse caráter de humanizar a educação. Mas, ao mesmo tempo, ela vai estar pautada no quê? Na livre expressão. Então, a gente não vai estar ali pensando em formar um aluno com um pensamento crítico reflexivo. Não, a gente vai estar pensando nessa livre expressão. Então, os professores vão lá, tanto que você... E que ainda hoje... Será que foi minha internet? Para mim, tá tranquilo? Agora você falou algo que, inclusive, ainda hoje reverbera no ensino de arte, que é a questão do desenho, né? Quando você fala, mas eu nem aprendi a desenhar. Por quê? Porque estava muito pautado na questão do desenho, na questão que ainda vinha dos trabalhos manuais. Então, eu lembro que... Não lembro exatamente em que série, porque na época era série, ainda não eram anos, né? Em que série, que eu lembro que eu fazia na aula de educação artística trabalhos manuais, com palito e picolé, bolinha de gude Durepox. Então, se trabalhava muito essa questão que já vinha das artes e ofícios e foi sendo introduzida também essa questão da livre expressão. Então, outra questão que é bem interessante dessa época e que é importante a gente refletir é a questão de que se criou a lei, então passou-se a ter essa exigência desse profissional nas escolas, mas era uma novidade. Então, não tinha o quê? Esses profissionais para atuarem na escola. Então, criaram-se os cursos de educação artística. E uma curiosidade, o que eu acho assim, bem... É curioso mesmo. O curso para você ter a licenciatura plena, né? Eram 4 anos, mas eles criaram também o curso de 2 anos, que era um curso aligerado, que era justamente para esses professores irem para a sala de aula. E foi aí que se instaurou também a questão da polivalência. Foi nesse momento, que é algo que é muito presente até hoje. E outra coisa nesse momento que tinha essa exigência, que ainda não se tinha esses profissionais, eles começaram a também, que é algo que reverbera até hoje, no componente curricular arte, professores de outros componentes curriculares atuarem no componente curricular arte. Isso já acontecia lá e até hoje ainda existe, né? Então, às vezes, o professor de história, o professor de literatura, às vezes até professor de ensino religioso e assim por diante. Eles acabavam assumindo porque é um processo de lutas que a gente vem. Claro, a gente já avançou bastante, a gente retrocede um pouco, mas a gente está aí, firme e forte.
mas esse entendimento, inclusive, né, que o componente curricular arte, ele é menor dentro da escola. Porque muitas vezes a gente chega, que aí eu acho que está um pouco dentro do que você perguntou também, não sei se eu estou fugindo, né? Essas dificuldades que às vezes a gente tem quando chega na escola, às vezes acontece, eu ainda bem não tive esse problema, mas às vezes acontece do gestor querer que você decore para as festas, que você pense só culminâncias de projetos e montagens que eles, inclusive, vão chamar de pecinha, de dancinha, no diminutivo, por sinal. Só Então, em datas assim, comemorativas, né? uma coisa que eu sempre falo, é importante a gente estar sempre lendo, se atualizando, estudando, se apropriando das leis que regem o ensino, justamente para a gente poder argumentar. Porque quando a gente argumenta e o gestor compreende e ele sabe o que você está fazendo ali dentro da escola, ele percebe, claro, quando você tem o domínio do que é o componente, quais são as funções, as suas obrigações, ele vai, claro, ele vai flexibilizar, né? Eu já passei por isso em algum momento de algumas professoras ou a gestão fala, mas vai ter a culminância de tal data comemorativa, a gente precisa. E aí eu falei na reunião, disse, olha, impossível, porque eu também tenho todo o meu cronograma que eu tenho que cumprir. Se toda data comemorativa eu tiver que parar para ficar em função, eu não consigo. Imagine se os outros professores vão fazer o mesmo. Puxei lá a LDB, puxei, falei, eles compreenderam e se solucionou. Mas é importante também a gente ter essa compreensão e a gente argumentar. E não é brigar, mas a gente se apropriar dessas questões para, de fato, não, poxa, a professora está falando, se ela está dizendo e tem na lei, ela está mostrando, então, de fato, é isso. Né? E aí, a gente vem dessa pegada da educação artística, que aí você falou da transição. E aí, quando chega em 96 com a LDB, a gente vai ter justamente essa mudança para o componente curricular arte, né? A maiúsculo grafado no singular. E aí, num primeiro momento, a questão das linguagens, elas não vão aparecer diretamente na LDB, nesse documento. Mas os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais da área de arte, eles já vão trazer essa questão das linguagens, né? Então, trazia, ainda não estava na LDB, estava nos PCNs, já começava a dar esse direcionamento, mas ainda era de uma forma muito difusa, as pessoas interpretavam como queriam, ainda não estava na LDB, então tem exigência, não tem, então continuou-se essa luta, né, dos professores para avançar em relação a isso. Aí quando a gente chega em 2016, vai ter essa alteração na LDB. E aí, na própria LDB já vai ser incluída a questão das linguagens. Então, lá já vai aparecer o teatro, a dança, as artes visuais e a música, como as linguagens que devem ser trabalhadas no componente curricular arte. Isso já vai dando o quê? Mais respaldo para a gente vai avançando. É isso que eu falei, a gente está sempre, né? Tem que estar sempre atento e forte, tem que estar... nunca relaxar enquanto categoria por isso, porque a gente avança um pouco, mas de repente a gente dá uma retrocedida e a gente tem, né, todo um histórico de professores que já vem nessa luta. Então a gente já avançou bastante, né? E a gente não pode esquecer essas pessoas que vieram antes da gente e que já conseguiram. Se a gente ainda reclama hoje, ainda foi pior. Nós não chegamos no ideal, mas já foi pior, né? Então, a partir desse momento que é introduzida na própria LDB, a gente já tem o quê? Mais um documento ali que a gente pode se apegar, né, para a gente argumentar. E aí, a partir de 2017, 18, a gente vai ter o que? A BNCC. Falo 17, 18 porque a gente vai ter 17 BNCC fundamental, né, um fundamental e 18 ensino médio. E na BNCC também vai aparecer a questão das linguagens. Só que uma coisa que é curioso na BNCC, para não dizer outro termo, né, que a gente, na verdade, tem que ficar atento, todo mundo tem que ficar bem atento, é que
Eles dão esse direcionamento das linguagens artísticas, mas quando chega lá nas habilidades, eles, em vez de falar em linguagens, eles vão chamar de unidades temáticas, né? E aí isso também dá margem para várias interpretações, porque se eu vou falando das linguagens, mas quando chega lá, eles colocam unidades temáticas, então a gente pode fazer a leitura, algumas pessoas fazem essa leitura, de que o professor ele acaba sendo polivalente. Porque como assim? Por que que eles ali não mantiveram a separação pelas linguagens? Isso também aparece presente nos livros didáticos. Os livros que são adotados, eles acabam transitando por todas essas unidades temáticas que acabam estabelecendo o quê? Esse diálogo com as linguagens. Então, é isso. Claro que o livro didático ele é uma ferramenta dentro da escola. Tem professores que para eles é muito tranquilo e eles acabam atuando dessa forma polivalente. Eu sou uma defensora de que, se eu sou formada numa linguagem específica, claro que eu tenho propriedade para trabalhar aquilo. Isso não me impede de trabalhar questões que tangenciam as outras linguagens. Ou também, como eu falei anteriormente, se são questões que eu não tenho essa formação acadêmica mais formal, mas eu tenho autodidata e eu faço cursos, como eu falei que nos últimos anos eu tenho feito alguns cursos da questão do cinema na educação, então eu me sinto segura para trabalhar com os meus alunos essas questões a partir desses dispositivos que eu acessei nesses cursos. Mas quando são questões específicas da música, das artes visuais, da dança, que eu não tenho domínio, eu não trabalho com eles. Claro que não. Porque, na verdade, eu ia estar fazendo um desserviço aos meus alunos, né? Então, o que eu gosto muito de fazer, o que é muito comum vários professores fazerem, é exatamente a gente ir estabelecendo diálogos. Então, eu trabalho questões mais plásticas com os meus alunos, mas a partir da linguagem do teatro. Então, quando eu estou trabalhando teatro de animação, quando eu estou trabalhando questão de cenografia, figurino, maquiagem, eu estou trabalhando questões relacionadas, mais relacionadas, que tangenciam questões das artes visuais, questões mais visuais e mais plásticas. Quando eu estou trabalhando ali sonoplastia, sonoridades, criação de trilha sonora, eu acabo, inevitavelmente, trabalhando questões relacionadas à música. Quando eu estou trabalhando, como eu tinha citado anteriormente, aquele trabalho de inflexão vocal e trabalhar a questão, ou eu trabalho o ritmo, trabalho assim por diante. Mas sem fugir do que, de fato, né, eu tenho competência para estar ali trabalhando com eles. Porque, como eu falei, eu acho um desserviço e acho até desonesto eu propor algo para os alunos que nem eu tenho domínio. Então, assim, vai ser uma coisa muito rasa, sem aprofundamento, né? Então, é isso. Tem professores que, às vezes, acham, né? Tem outras formações, ou que tem domínio, ou que acha que sente à vontade. Os documentos oficiais, eles também não criam esse impedimento. Eu acho que é mais questão relacionada a isso que a gente está conversando, do que, de fato, você tem domínio, porque muitas vezes tem professores que pegam o livro didático e eles vão seguindo à risca aquilo ali. Mas acontece, muitas vezes, de fazer de forma superficial. Eu digo isso porque, quando eu cheguei nessa última escola que eu estou, eu lembro que teve alguns alunos, principalmente os maiores, né, 8º ano, 9º, eles falaram: professora, a senhora é muito exigente, porque a senhora tudo questiona, tudo a senhora fica contextualizando, questionando a gente isso, aquilo, na prova da senhora a gente tem que dar conta do que a senhora está trabalhando, porque a outra professora a gente desenhava na prova. E outra coisa, quando era o livro, ela lia e a gente respondia as questões. Então, assim, a gente vê que tem essa questão de como se conduz. Então, vai depender muito também o professor, ele de fato está empenhado e pensa, né, o ensino de arte como algo que é importante e que de fato vai estar ali, né,
fazendo parte dessa construção, desse ser, para ele ser uma pessoa que pense criticamente, que reflita, né, que trabalhe questões mais humanas e que, de fato, ele pense esteticamente, politicamente, ele vai ter esse cuidado. Mas, se não, então, assim, os documentos, eles ainda, né, eles ainda deixam muitas brechas dentro do nosso componente curricular arte. E aí volta muito para a questão da interpretação, né? Volta muito para a questão da interpretação. Eu já ia perguntar, Camila. Camila perguntou aqui, e a questão das notas? Tem nota, reprova, como é? Sim, por ser um componente curricular obrigatório, ele reprova, né? E aí é outra questão, porque dentro das escolas, muitas vezes tem essa tradição que a arte não reprova. E isso... Deixa eu só falar uma coisa. Eu sou da filosofia, né? Tô fazendo mestrado em filosofia. E aí também tem essa questão da filosofia. Teve um professor que fez polêmica porque ele não passou um aluno. Ele não passou, foi para conselho e ele disse, eu não passo esse aluno, porque esse aluno não merece passar. E foi assim, ele foi para a terceira região, tentar tirar ele da escola, porque queriam que ele passasse o aluno, só que filosofia também é um componente obrigatório, e ele tem todo o direito de achar que, né, que o aluno não caminha de acordo com a disciplina, né? Aí tem esse mesmo problema da arte, né? E eu acho que, na verdade, vai além do achar. Não é nem que o professor acha que o aluno não deve, porque, na verdade, não é que a gente acha, é porque o aluno ele tem que cumprir minimamente algumas questões que são estipuladas ali enquanto avaliação, que é isso que eu sempre falo para os meus alunos, mas aí isso tem que ter um diálogo franco com eles. Já teve, inclusive, uma aula que foi ainda no modelo presencial, né? Foi o ano passado, que eu conversei com eles sobre avaliação, para eles entenderem que a avaliação ela não é só pontual. Então, eu não estou avaliando vocês só no dia da prova, né? Eu avalio de uma forma geral, né? Então, se você participa, se você se empenha, se você está nas discussões, tudo isso já faz parte do seu aprendizado. Às vezes, alguns têm um pouco mais de dificuldade, né? Mas isso não significa que ele não se esforçou. Então, inclusive, isso tem que ser levado em consideração na avaliação, né? E a avaliação, ela também tem que estar ali muito evidente quais são os seus critérios de avaliação, quais são os objetivos, o que tem que ser atingido. E esse aluno, ele precisa compreender isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles a questão de roteiros. Assim, para saber, olha, se a gente tem atividade, se você se enquadrou em tal grupo, se a sua função é essa, então você tem que cumprir minimamente isso que está estipulado, porque a partir disso aqui, você está sendo avaliado, né? Porque se a gente também não explica, às vezes eles não têm essa compreensão. E uma coisa é isso, às vezes a gente chega aqui na avaliação, esse aluno já tem esse conhecimento, esse tem esse. Esse aqui, ele se esforçou, ele avançou até aqui, e esse aqui, na verdade, não se esforçou e permaneceu aqui. Então, em avaliação, esse aqui, ele avançou mais. Né? Ele acabou avançando mais, ele pode não ter atingido o colega dele, porque a avaliação não é em relação ao outro, mas é em relação a você mesmo. Né? O quanto você conseguiu avançar, o quanto você se esforçou, o quanto você... É isso, a gente não pode esquecer isso e tá querendo comparar, então... Ah, não, porque fulano eu vou comparar. Não, esquece, cada um você tem que avaliar individualmente. E aí, como são muitas turmas, claro, como são muitos alunos, o que eu faço? Eu faço umas planilhas. Parece ser mais difícil, mas não é. Eu pego a frequência deles, divido pelos dias e até isso eles já sabem, porque eu vou tomando nota. Toda aula eu vou tomando nota. Participou? Sinalzinho de mais. Participou mais ou menos? Mais ou menos. Não participou? Parará. E o participar não é só perguntar e tal. Não, mas se tá ali compenetrado, tá prestando atenção, ou se não tá, só tá conversando, só quer estar no corredor. Tudo isso eu vou levando em consideração. E aí, voltando. Então, tem avaliação? Tem. Mas eu procuro diversificar. No Fundamental 2, é muito comum se exigir também uma prova escrita.
Então, uma vez no bimestre, eles têm essa prova escrita, mas aí eu faço essa única prova escrita e as outras avaliações eu vou fazendo isso. Participação, outra eu vou fazendo um apanhado do que eu vou propondo para eles enquanto atividade prática, atividade teórica, pequenas atividades, porque eu vou propondo coisas pequenas também, né? E aí eu vou pondo nessa minha planilha. E aí no fim do bimestre é quando eu junto tudo e faço a média. E aí, quando eu converso com eles de avaliação, uma coisa que eu converso também com eles é a questão de que o componente curricular arte, eles têm também que se esforçar e participar como qualquer outro componente curricular, porque reprova. E é engraçado, essa escola que eu tô agora, eu tô há 1 ano e pouco, né? Aí eles fazem, e reprova, professora? Reprova. Oxe, e o conselho de classe? Aí eu brinco, eu digo, o conselho de classe ele não faz milagre. Os professores se reúnem e discutem quando o aluno se esforçou, quando falta pouquinha nota, e a gente sabe que é um aluno esforçado, empenhado, e aí sim, claro, o conselho de classe decide por avançar. Aí eu digo, mas imagina, se você tem que ter uma nota mínima bimestral 7, e você tem 3, 2, 3... como é que o conselho vai fazer? Se o conselho lhe der 10, você não passa de ano. É impossível. Então, assim, a gente não faz mágica. Então, tudo isso, eu converso com eles muito abertamente. E converso, e faço graça, faço piada. É aquela coisa, né? Trago uma linguagem mais próxima deles. E aí, eu tenho sentido, assim, que tem funcionado. Né? Tem funcionado. Eu tenho conseguido avançar. Tive alunos que foram para a final e eles falaram, não, professora, nunca fui para a final em arte. Eu disse, sinto muito. Olha aí, uma experiência nova. Você vai vir me visitar aqui nas finais da escola. E aí eu falei, brincando, eles estudaram, foram. Enfim, deu tudo certo. Mas eu acho que é importante também a gente criar essa dinâmica com eles para eles compreenderem a importância, né, do componente curricular arte. E eles entenderem que a gente vai fazendo essas relações. Eu gosto muito de ir trazendo essas relações, de puxando para a atualidade, de trabalhar essa questão da arte e sociedade. Claro que dentro de uma linguagem que vai atingindo eles, mas para eles perceberem que sim, que uma coisa não está dissociada da outra. Às vezes eles falam, professora, a senhora viaja demais, a senhora fala muito, mas porque aí eu vou puxando, eu digo, a Revolução Industrial, o surgimento da fotografia, e vem o cinema. E vocês acham o quê? Que sempre teve celular? Mas, professora, e como é que a senhora fazia tarefa? Eu disse, a gente procurava na enciclopédia, a gente pesquisava, eles vieram, como era? Então, assim, você vai contextualizando, vai trazendo também exemplos, porque eu acho que aí eles vão se apropriando, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer no início do ano é sempre trabalhar com eles conceitos possíveis para estar se discutindo o que é arte, o que é cultura, para eles irem entendendo e a gente ir avançando. Porque é algo que eu percebo que eles fazem muita confusão. É meio, arte é tudo. Não, o que é arte? A arte é cultura. Simples assim, né? Então eu começo a discutir com eles. Claro que eles às vezes não entendem no primeiro momento. Aí eu faço umas ilustrações no quadro, assim, um círculo maior, cultura, vou colocando em círculos menores, e que são os subgrupos da cultura. Enfim, vou sempre retomando essas discussões, né? Para ver se a gente consegue avançar. Claro que é um processo que ele é lento, mas eu acho que é isso. A gente tem que ir desconstruindo, né? Fazendo a desconstrução de como o ensino de arte, por muitos anos, ele foi sendo entendido, compreendido e moldado dentro das escolas. É isso, eu acho que é um chamamento para todos os professores de arte, né, estarem nessa luta, nesse embate, porque é isso. Eu acho que a gente tem que fazer também, tem que ter esse propósito, né, de fazer, se a gente gosta, e com esse amor, e pensar também no avanço desses alunos, que muitas vezes eles já são tão como uma vez eu participei de uma formação, acho que da professora Inês, que trabalha com cinema na educação. Ela está como professora visitante aqui na UFPB. Ela falava que já são pessoas tão cheias de não, né? Então, acho que é isso. Maravilhosa. Débora falou que na 6ª série ela foi reprovar. Não, ela foi para a final em artes. Aí ela teve que fazer uma improvisação. Não, teve que fazer uma prova que era 3 improvisações com o mesmo objeto. Eu acho que eu
travava. Eu só vim desenvolver alguma coisa depois. E ainda travo. Me dá vontade de estar escutando assim horrores, né? O resto da vida. Porque dá um ânimo escutar esse tipo de coisa, assim, né? Mas aí eu fico pensando assim, eu tô te perguntando por que eu não estou em sala de aula, né? Assim, não Sim, estou desde 2015, desde Pitman de Dilma, né? Na realidade, que saiu Mais Educação, eu sou do Mais Educação, era do Mais Educação no caso, e sim. mais cultura, né? Aí Dilma saiu, cortou tudo, né? Cortou essa coisa mais educação. E aí eu não sei como é que tá na sala de aula, com a arte. Aí, no caso, por exemplo, o que era educação artística ficou componente arte. Aí, por exemplo, Isso. você que é do teatro, nessa escola especificamente, só tem você que é de arte. Não Não, tem o de. Pode falar. ah, tá. Professora de arte tenho eu, mas tem outra, porque a gente tem a carga horária também. Cada professor, ele tem que ter, para fechar a carga horária total da gente, tem que ter 10 turmas, porque a carga horária semanal do componente curricular são 2 horas semanais. 2 horas semanais significa duas aulas de 45 minutos, tá? Então, como a minha carga horária ela é 20 horas semanais nesse meu concurso e 10 é planejamento, reuniões, é departamental. Então, eu tenho que ter 10 turmas. Mas eu acho que eu entendi, eu captei a sua pergunta. É se, com a mudança, não existe mais o professor de educação artística e só o de arte. Foi isso que você perguntou? Isso. Então, se esse professor ele entrou ainda no regime que era educação artística e ele não se aposentou, com a mudança da lei, ele migrou para o componente curricular arte, claro, porque ele também não pode perder o concurso dele. Da mesma forma, quem se formou ainda nos antigos cursos de educação artística. Eu, por exemplo, a minha graduação ela foi em educação artística com habilitação em artes cênicas. Só que eu fiz o que era 4 anos, que era a licenciatura plena, né? Eu já peguei o finzinho. Eu peguei, inclusive, no momento que eu estava ali concluindo, a UFPB já estava passando pela reformulação e iniciando a graduação em teatro. Só que eu já estava muito no finzinho. Se eu migrasse para o curso de teatro, eu ia perder várias cadeiras, não sei exatamente quantas, e eu, na verdade, já estava nesse movimento de migrar para o teatro, desculpa, de migrar, né, de aprofundar a minha pesquisa no mestrado. Então, eu achei que, para mim, naquele momento, era mais viável, em vez de, sei lá, atrasar 4 meses, atrasar entre aspas, né, porque eu ia ter que migrar, ia repensar esse currículo, na verdade, eu ia ter que cumprir o currículo da nova graduação. Eu preferi concluir e ir para o mestrado. Só que isso, eu estou te dizendo isso por quê? Porque isso não inviabiliza, por exemplo, eu participar dos concursos. Porque durante várias décadas, essa era a formação que contemplava exatamente esse componente curricular. Então, da mesma forma, os professores que ainda entraram nos concursos que eram educação artística, que porventura eles não se aposentaram, eles continuam em sala de aula. Sim, né? E isso inclusive tem a ver um pouco com aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente no componente tem esse misto de professores que ainda atuam nessa perspectiva polivalente, professores que já entram, né, que porque vieram de uma formação também, então tem essa consciência e compreendem essa importância de que se você tem a formação pela linguagem específica, né, você atua a partir da sua formação. Então, a gente tem é o que eu falei, não tem um impedimento. Então, tem professores que vão estar atuando de uma forma mais polivalente e tem professores que não. Isso, às vezes, gera um embate dentro da escola. Aqui em João Pessoa, como eu falei, os últimos concursos, eles já foram por linguagens específicas. Então, esses professores, principalmente, eles estão resguardados, porque, inclusive, na portaria, no seu documento, está dizendo ali, né, que você é do componente curricular arte na linguagem tal. Então, isso, inclusive, mas é isso.
não tem esse impedimento, porque também seria injusto, né? Se teve uma modificação das leis, a gente limar todas essas pessoas que vieram antes da gente. Eu entendo essa parte, assim. O que eu fiquei pensando no seguinte, por exemplo, tem você e outra pessoa. Aí, por exemplo, não sei, as duas seriam de teatro, ou, por exemplo, um teatro, uma música, já que Tá, tá. são linguagens, né? A Sim, linguagem é que. sim. Que é outra luta da gente, é que o ideal seria que em cada unidade escolar tivesse um professor de cada linguagem. Só que isso está muito atrelado ao quê? A quantidade de turmas que a escola tem. Porque também aí a gente, né, tem o outro lado. Se a gente, né, pensa que a escola ela tem essas 10 turmas e eu consigo ficar ali com a minha carga horária fechada nessa escola que é próxima da minha casa e completo, né? Então eu consigo inclusive organizar de uma forma bacana. Mas se eu penso, não, vai ter que ter a obrigatoriedade, mas a escola ela não comporta esses 4 professores, só comporta 2, porque tem 10 turmas de manhã e 10 à tarde, então o professor ele vai ter que ser dividido em 2 escolas, ou 3 às vezes. E o horário provavelmente ele vai ficar picotado. Você vai ter que participar de várias reuniões pedagógicas, porque cada escola vai conduzir, né? Porque a escola tem essa autonomia também. O PPP da escola, claro, ele vai ser elaborado a partir desses documentos oficiais. Então, vai vir a LLDB, vai vir BNCC, vai vir proposta curricular estadual, municipal. Tudo isso vai ser levado em consideração. Mas a escola, quando ela elabora o seu documento, ela tem autonomia para propor a partir desses documentos e com base na sua comunidade educacional. Da mesma forma que o professor também ele tem essa autonomia, sem deixar de lado esses documentos que regem, né, a educação, pensar o seu plano anual e o seu plano de aula. Então, assim, o ideal é que se tenha as 4 linguagens dentro da escola, mas que a escola também ela comporte esses profissionais, que não aconteça mais uma vez da sobrecarga recair no professor, em vez da secretaria pensar como articular isso e fazer esse picote, como eu falei, de mandar o professor para 3 escolas, para daí sim contemplar que se tenha todas as linguagens, entendeu? Então tem que ser algo que tem que ser pensado de uma forma carinhosa, inclusive, né? Que se cria essas estratégias para ver como que se vai articular isso, porque o ideal, sim, é se ter essas 4 linguagens dentro de cada unidade escolar. Lá na escola, tô eu, que sou teatro, e tinha uma professora que acabou de se aposentar, que era artes visuais. E agora, recentemente, chegou uma professora que estava afastada para o mestrado, que, se eu não me engano, ela é da dança. Então, é legal isso, que se tem 2 professores, então que as linguagens sejam também linguagens distintas para, né, para que esses alunos eles acabem vivenciando e transitando por uma quantidade maior de linguagens. É interessante isso. Deixa eu ver se o tempo, né? Eu Porque acho que a gente tem mais 3 minutinhos. eu tô com minha. Que ainda não foi dormir. Olá! Sempre aparece no finalzinho. Só pra dar oi e vai embora. Larissa, nossa, eu passava o dia, a noite toda, na realidade, né? O dia, a noite toda escutando você, né? Porque, nossa, você sabe muito, né? Muito sobre. E realmente a gente avançou muito, né? Nessa questão. Houve um retrocesso, quiseram, né? Retroceder, quiseram fazer retroceder, principalmente agora nesse novo desgoverno, né? Mas, né, eu digo pelo ensino de filosofia também, né? Sim, Mas ainda tá ali segurando as pontas, né? E eu tô pensando igual a tu nesse sentido, porque eu sou da filosofia, mas eu sou atriz há 12 anos. sim. E aí eu pensei em ou fazer, e eu tenho mestrado de artes cênicas, não passei. Disseram que a academia não precisa de artista, precisa de pesquisador. Professor que faz filosofia, não sei quem pesquisa, né? Aí eu
pensei nisso, né? Ou retroceder para fazer licenciatura em artes cênicas, ou fazer doutorado em artes cênicas. No caso, teatro, né? Alguma coisa assim. Sim. Estamos nesse embate, né? Vamos ver o que, é que vai É, acontecer. é importante você pensar depois por conta dos concursos, tá? Porque É, cada vez mais com essa ampliação, né, dos cursos de pós-graduação, então tem-se tido uma quantidade maior de pessoas formadas nas áreas específicas. Então, os concursos também, eles acabam exigindo, muitas das vezes, que você tenha graduação, mestrado e doutorado, né, na mesma área. Então, assim, pensa também com cuidado o que você gosta mais, o que te move, sem esquecer isso para, né? Ou então levando isso em consideração de que em algum momento talvez você tenha que refazer outra graduação. Assim, só não faça desavisada, que eu acho que é importante, Não, né? eu ainda estou, com de conversa particular, mas ainda estou pensando se quero ser uma acadêmica, sabe? Tem essa questão também. Que eu acho que não quero ser uma acadêmica aí, quero fazer mestrado e doutorado só para um plano B, porque vai surgir esse plano B, porque do jeito que tá, né? Enfim, Hum, eu acho que a gente entrou. Temos 2 minutos. Quero agradecer todo mundo que está participando, que ficaram aqui só para lhe ver. Tem um aqui que disse que só entrou para mandar um cheiro. Foi quem? Cadê? Acho Ele que tá foi lá em... Léo, foi Léo. Eu acho que ele tá lá em cima. Que disse que entrou aqui só para lhe dar um cheiro. É, Lé Cunha Souza. Léo, é o amigo da Ele mandou, adolescência. só entrou para lhe dar um cheiro. Ah. Quero agradecer imensamente, imensamente que você aceitou. Não podia ser outra mulher mais possuidora do conhecimento do que você. A gente se viu, nunca, né? A gente nunca se falou assim pessoalmente, mas a gente se viu, né? Lá no Natal, quando eu Sim. tava no Natal, né? E já sabia que você era fodástica, porque todo mundo falava, né? Aí eu podia, eu brincando. Oh, eu Eu tenho. brincando, eu Beijo, sabia que você era simpatia de Marinalva. pessoa. Eu sabia que você era simpatia de pessoa. Alguém falou que adorou suas colocações. Quem foi? Eu Marinalva, acho já que mandei beijo. Eu que gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão participando. Como eu falei, para mim é um prazer, na verdade, falar. É uma área que me move. E eu acho, pegando um gancho, já a gente está acabando mais daquilo que você falou. Não pense a academia só como esse lugar que vai estar discutindo, e na verdade a gente precisa também avançar nas discussões. Pense a academia num lugar que vai estar associando questões práticas com questões teóricas, que inclusive é importante a gente ter essa abertura, né? Paulo Freire já falava isso, da importância dessa você associação vai da cair, tem 20 teoria com a prática, até para a gente trabalhar com os nossos alunos na educação básica. Então, acho que assim é sempre válido. O conhecimento é importante quando ele está associado à questão prática. Então, a gente só consegue avançar. Eu agradeço demais, foi maravilhoso. Acho que a gente vai cair. A gente vai Beijo cair em 5 grande segundos. a Cheiro, todos. obrigada, obrigada a todo mundo. Cheiro, tchau.